Financiamento e viabilidade do projeto. O financiamento e a viabilidade do projeto, ele traz para a gente uma forma bem interessante, tá? E aí a gente vai trabalhar esse tema, né? Seguindo aqui uma sequência de aspectos, como os tipos de análise de viabilidade, por exemplo, apresentados. Eles influenciam muito na decisão de dar sequência no projeto ou não, tá? Então vamos lá ver quais são eles? Ó, o primeiro deles é o econômico-financeiro, a viabilidade técnica, a análise legal, a análise operacional, a análise ambiental, a mercadológica, a política, a fiscal, a de localização e a estratégica, tá? Todas essas análises de viabilidade são necessárias para a realização de um projeto, tá? Ah, mas o meu projeto é pequeno. Faça uma verificação bem rápida sobre cada um desses tópicos, porque eles podem facilitar a sua vida ou não, tá? Então, assim, vamos dar continuidade. No econômico financeiro, por exemplo, aqui ele tem o objetivo de verificar se o projeto está atendendo realmente a lucratividade dos investidores, dos sponsors, tá? Espera aí, o cara falou que queria ter tanto de lucro, não está tendo com o projeto. O que ele vai fazer? Ele vai dispor daquele projeto, ele vai vender aquilo, ele vai passar para frente, ou ele vai parar o projeto, tá? Então, assim, essas análises elas têm que ser feitas e apresentadas para esse pessoal decidir se eles vão realmente investir ou não nesse empreendimento, entendeu? Ó, esse tipo de análise ele estuda diferentes tipos de investimento para certificar se o projeto tem capacidade de pagar os possíveis empréstimos utilizados, bem como se mede se ele vai ser rentável ou não. É aqui que a gente vai ver isso, tá certo? Beleza. Na viabilidade técnica, ela é baseada nos estudos da tecnologia que vai ser exigida para a realização daquele projeto. Ah, peraí, mas o meu projeto é construir uma cerca, que tecnologia que eu tenho? O enxadão para furar o buraco. O martelo é uma tecnologia. Tudo isso é tecnologia. Vamos quebrar esse paradigma de que tecnologia está ligada a eletroeletrônica. Tá legal? Então, olha só. Entre esses estudos realizados, olha, a técnica ela vai verificar também se o que a gente tem disponível de tecnologia no mercado vai atender aquilo que eu vou precisar para minhas especificações, né? Ó, olha só, se o custo dessa tecnologia pode ser absorvido pelo investidor e se a tecnologia que está sendo utilizada nesse momento vai dar o retorno necessário, tá? Então isso aqui é muito importante você fazer essa análise de viabilidade para que você não tenha dores de cabeça futura, ok? Dentro da viabilidade legal, aqui ele tem o objetivo de garantir, tá? Se você realmente, se o seu negócio, o seu projeto está amparado e está dentro da lei, tá? Então, olha só, geralmente essa análise é feita por quem? Por advogados, tá? Ou então por pessoas que são especialistas naquela área. Precisa se avaliar se o projeto vai infringir alguma lei ou não, tá? Então, assim, se ele vem infringir alguma lei, ele para por aí. Entendido? O operacional, né? A análise de viabilidade operacional do projeto, ela é feito um levantamento, tá? Um levantamento para saber se a região onde o empreendimento vai ser realizado tem condição de receber aquele projeto lá, tá? Se a infraestrutura, ou seja, se tem profissionais e infraestrutura para isso. Vou dar um exemplo para vocês. A Ford mudou para a Bahia, né? Porque o custo de impostos lá estava bem mais baixo do que São Paulo. Bacana. Mudou sem antes fazer esse estudo de viabilidade operacional. Quando chegou lá, sabe o que aconteceu? Eles não tinham mão de obra especializada para trabalhar. E aí o que aconteceu? Ela teve que contratar funcionários de São Paulo para ir para lá, para trabalhar na Bahia, até que ela pudesse capacitar a mão de obra local para dar andamento. Ah, ela tomou prejuízo com isso? Não, ela não chegou a tomar prejuízo, mas ela atrasou um pouco a lucratividade dela, tá? Então, assim, o que ela iria economizar dentro de um ano, ela teve que gastar com a capacitação de pessoas de mão de obra. Perfeito o entendimento aí?
Tá. Então aí assim, é importante ver essa viabilidade operacional. Viabilidade ambiental, tá? Aqui ele cita aqui especificamente do meio ambiente lá fora. Mas é interessante você saber também a sua viabilidade local, tá? Olha só, aqui ele fala que é analisada pela elaboração do estudo de impacto ambiental, da EIA, né? Ou do relatório de impacto ambiental, da RIMA, tá? Então, assim, vocês já ouviram, se não ouviram, irão ouvir falar muito de quando vai fazer uma construção de uma hidrelétrica ou de algum projeto que vai impactar o ambiente de forma pesada, o relatório e esse estudo, ou seja, o EIA e a RIMA, eles andam juntos, tá? E eles são utilizados para que as empresas possam fazer o pagamento, ressarcimento daquilo que eles vão impactar na natureza. Ou replantar florestas, ou reconstruir casas, tudo aqui está envolvido aqui nessa viabilidade ambiental, tá? E uma outra questão, as agências financeiras, ou seja, os órgãos públicos, os bancos e órgãos públicos, eles exigem uma licença prévia, também uma licença de instalação, né, de determinados projetos, tá? Para poder analisar se o projeto pode mesmo receber esse financiamento ou não, tá ok? E também um documento de licença de operação, que tem que estar aprovado, porque senão a empresa não vai conseguir recurso financeiro com os investidores, ou seja, com os sponsors. Beleza? Andando, não menos importante, a viabilidade mercadológica, tá? Então aqui, você pode perguntar, mas por que ela é tão importante assim, tá? Vamos pensar, se você produz para aqui para Palmas, tá? Esqui para neve, vai funcionar? Estou sendo bem esdrúxulo aqui, né? Não vai funcionar, porque o meu mercado não vai consumir esse produto, tá? Então, olha só, a importância dela é que se a sua análise apresentar um parecer inviável, o investidor não vai arriscar o dinheiro dele naquilo. Quem é louco de pegar o dinheiro dele e investir numa fábrica de esqui no Tocantins? Né? A não ser que você queira lavar dinheiro, sumir com dinheiro, aí sim. Né? E a palavra mercadológica, lógico, vem de um estudo de mercado, tá certo? Ó, precisa ser visto também, as pessoas que vão consumir esse produto, o projeto, estão nesse local? Então, assim, eu preciso ver o que? Meus consumidores, meus concorrentes, meus fornecedores, tá? E, em cima disso, também eu preciso ver o que? O meu produto é adequado para esse pessoal aqui, tá? Estudando o mercado em que a empresa deseja entrar. Então, eu preciso chegar no mercado, quando eu vou entrar no mercado com esse projeto, eu preciso saber disso, tá ok? Continuando aqui na viabilidade mercadológica, ele vai falar para a gente o seguinte, olha, para isso os pesquisadores procuram entender quem são, quantos são, onde estão, qual a faixa etária, renda per capita, nível de educação, etc. Tá? De quem? Dos possíveis consumidores daquela região. Mas precisa disso tudo, professor? Precisa. Precisa porque é isso que vai me direcionar e vai me dar a garantia para o meu sponsor que ele pode me financiar sem problema, que ele não vai ter dor de cabeça, tá certo? E aí, olha só, eu preciso saber, porque os possíveis consumidores da região onde pretende se investir, deve procurar também saber se os produtos dos concorrentes, né, pode substituir o seu produto, e se o seu pode substituir o produto dele, ou se você vai lançar um novo produto que vai fazer a diferença, né? Então, é importante estar de olho nisso. E para poder dimensionar a quantidade que você vai ser produzido, você tem que estar de olho nisso tudo que a gente falou aqui. Da mesma forma que a sua logística de distribuição também está envolvida dentro da viabilidade mercadológica. Beleza? Viabilidade política. Ó,
é feito um estudo para alterar ou incluir algo numa legislação ativa para aprovação de projetos na esfera pública ou privada, como a construção de escola técnica em uma cidade, que precisa da aprovação de políticos do nível local e estadual. Tá? Vou contar uma para vocês. Alguns dos municípios que nós, Instituto Federal, temos polos de educação à distância, os polos são próprios do município. Eles não têm parceria nem com o IFTO, nem com o Estado e nem com a União. A prefeitura resolveu bancar aquele polo. Para isso, eles fizeram uma legislação local, onde instituiu o polo de educação à distância como sendo uma escola a mais do município. Então se destina pessoal, recurso financeiro, material para aquela escola, ou seja, para aquele polo, ok? Então, assim, isso só foi possível por quê? Porque teve uma vontade política do prefeito e de alguns vereadores, tá? E olha só, essa análise, ela foca em saber se os votos a favor podem ser maior ou contra daquilo que do que vai ser realmente apresentado no seu projeto, né? E aí você vai levar em consideração, eu vou mesmo assim trabalhar nesse projeto ou eu vou largar de mão dele, certo? A viabilidade fiscal, né? Aqui ela vai ver assim, qual é a vantagem fiscal que eu tenho nesse local e qual a desvantagem fiscal que eu tenho. Se lembram do estudo que eu falei agora há pouco, lá da fábrica da Ford que foi para a Bahia? Então, eles foram para lá porque a viabilidade fiscal lá era excelente para eles, tá? Então, assim, eles tiveram a recuperação dos seus créditos de impostos e os programas de incentivos que foram propostos para eles dentro de um prazo bem menor do que aquilo que eles esperavam, tá? Então isso foi atraente para que eles pudessem ir para lá, tá? E aí com essa viabilidade pronta, com essa análise pronta, você precisa fazer o quê? Ver qual é o impacto da tributação que vai sofrer em cima do meu, que vai causar em cima do meu investimento, tá? E aí eu vou ver durante o início, execução e pós-projeto. Eu tenho que ver todos os passos, né? Observando como é que essa tributação vai influenciar também no preço de venda do meu produto, tá? Porque isso pode me causar um problema, da mesma forma que a produção e a distribuição. Dentro da produção e da distribuição, eu vou ter alguma vantagem ou não? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Perfeito? Vamos lá então. Outra questão, a viabilidade da localização, tá? Isso aqui é praticamente uma restrição, tá? Esse estudo se baseia na disponibilidade de recursos humanos de infraestrutura para a execução de um projeto que tenha, logicamente, sua sustentabilidade, tá? E para isso, né, profissionais especialistas, produtos para produção, proximidade de mercado consumidor, o gasto com frete, né, são itens que eu preciso ver nessa questão da minha viabilidade, nessa localização. Naquele local onde eu vou instalar a minha fábrica da Ford, eu tenho pessoal, mão de obra capacitada? Não. Eu vou ter produto para distribuir? Sim. Eu vou ter proximidade com o mercado consumidor? Sim. O gasto com frete é mais baixo? Sim. Então, foi positivo. Então, compensou para eles ainda investir na capacitação profissional daquele povo e se manter lá naquele lugar, tá? Olha, as técnicas de otimização operacional são utilizadas também para definir se o local é viável ou não para a implantação daquele projeto. Beleza? Então, agora a gente vai finalizando aqui com a questão da viabilidade estratégica. Olha só, aqui engloba todos os estudos que a gente já fez até agora, tá? E pode até ignorar os números desfavoráveis para a implantação do projeto, apenas para cumprir com a estratégia da empresa nos locais ou mercados onde ela pretende entrar ou ser líder. Então aqui vai depender assim, os meus pontos são todos negativos, mas eu tenho um outro objetivo com esse projeto. Então,
compensa ainda eu fazer. Estrategicamente para mim, é viável abrir? Se é, eu vou abrir, né? Um exemplo desse caso pode ser visto na indústria aeronáutica, em que uma empresa cria um projeto para ganhar o mercado e para que consiga entrar nele, a empresa está disposta a vender seu produto bem abaixo do preço normal para os seus clientes daquela região. E assim ganhar a confiança daquele mercado e depois ela subiu, irmão. Já viram alguma coisa parecida por aí? Preço em conta, conseguiu o pessoal, depois pressão lá em cima, né? Entenderam a estratégia aí? Pois é. Então, gente, olha só. A gente finaliza essa parte falando que o seguinte, que a viabilidade de um estudo, a viabilidade é um estudo que são analisados diversos aspectos pelos quais a gente pode comprovar o valor desse empreendimento, tá? Esses aspectos são o valor financeiro, o valor da imagem, qual é o valor para a sociedade, tá? Qual é o retorno aos empresários, os órgãos de financiamento e a todos os stakeholders. Beleza? Finalizamos aqui a parte de viabilidade do projeto. Seguindo em frente, a gente tem aqui um bônus sobre isso, tá? Que diz o seguinte: quando se opta por realizar um empreendimento que exige investimentos bem altos, é necessário um estudo econômico que analise a possibilidade da gente fazer um financiamento para esse projeto, caso a empresa não tenha o recurso próprio para isso, tá? Então esses financiamentos são efetuados por órgãos especiais, como bancos, financeiras, empresas de capital. Vamos ver então quais são essas fontes mais usadas? Olha, a primeira delas é a fonte de ação, né? Os acionistas. É a forma mais usada para financiar novos projetos, que ao invés da rentabilidade das ações ser distribuída para os acionistas, ela é reinvestida no projeto. Beleza? Outra questão, o aporte de capital. Acontece quando a empresa vende as suas ações e títulos de crédito para acionista. Isso vai aumentar o seu depósito preferencial para aportar os recursos que os seus projetos internos e externos. Empréstimos nacionais, que são concedidos por bancos e outras instituições financeiras. Aí ele vai citar como exemplo aqui o BNDES, né? O FINEP, o MCT e o SEBRAE no caso das incubadoras, tá? Empréstimos internacionais, que são concedidos por instituições como, por exemplo, o BID, o BIRD e outros, né? E uma outra coisa que está muito em moda agora, que é a engenharia financeira, né? São os investidores que são atraídos por boas ideias de um projeto e eles assumem o risco daquele projeto. Olha só, dentre as possibilidades de financiamento apresentadas na modalidade, a modalidade de engenharia financeira que tem aumentado o seu espaço junto aos projetos, tá? Ou Project Finance, que é a mesma coisa de engenharia financeira, que é aplicada em projetos de instalação de instalações produtivas e estratégicas de expansão por aquisição em uma empresa que cresce, comprando seus concorrentes ou diversificando. Vocês querem ver um outro local que trabalha muito a questão da engenharia financeira? São aqueles olheiros que compram pequenas startups. Eles compram para quê? Porque aquele projeto pode crescer. Eles acreditaram naquele projeto. Ou então eles perceberam que se aquele projeto crescer, vai dificultar a vida deles no projeto que eles já têm. Então eles compram aquele projeto e matam ele. Entenderam? Então, pessoal, a gente finaliza nesse momento. Agradeço vocês por ver esse vídeo e peço que vocês não deixem de ver o material. Beleza? Forte abraço para vocês e até a